Pessoal, vamos aqui com as principais notícias de hoje, dia 23. Tá no UOL, uma matéria do Jamil Chad, como Joe Biden ajudou a evitar um golpe de Estado no Brasil. Pessoal, não quero puxar a sardinha pro meu lado aqui, mas é muito parecida a matéria, expõe basicamente as mesmas coisas que eu falei naquele vídeo logo após, né, que eu soltei cerca de 2 horas após a desistência do Joe Biden, mas tudo bem. Não estou dizendo que o Jamil Chad copiou o conteúdo, até porque isso são fatos notórios, públicos, todo mundo sabe ou deveria saber do que aconteceu. As declarações da Embaixada dos Estados Unidos foram públicas. Agora, eu fico, inclusive, feliz de ver uma pessoa conceituada como Jamil Chad chegar às mesmas conclusões que eu cheguei, enxergar mais ou menos a mesma coisa que eu enxerguei. Agora, o que eu achei impressionante foram as respostas que os bolsonaristas deram para essa matéria do Jamil Chad, tá lá no Twitter. Eles estão indignados, eles quase que ficaram chocados com a maneira que o Jamil Chad descreveu a situação, que foi a mesma maneira que eu descrevi. E eles colocam assim, que análise medíocre, o golpe tá aí, cai quem quer, jornalismo militante travestido. Ou seja, eles tentaram o golpe, né, eles fecharam as estradas pedindo golpe, eles tomaram as portas dos quartéis com faixa pedindo golpe. Mas se você fala que eles tentaram o golpe, eles ficam inconformados. Achei curioso isso. E aí um sujeito diz aqui, esse artigo é revelador. Como a esquerda brasileira, em conluio com os democratas e até com a CIA, garantiram que o regime totalitário composto pelo PT e STF fosse implementado no Brasil. Incrível. Então realmente é incrível o nível de desconexão mental que esse pessoal tem, né? Eles vivem em outro planeta, outro universo. Bem, eu queria seguir aqui com o que foi notícia hoje. Bem, PCC, olha aí o governo Tarcísio, hein? PCC invade a área rica do Tatuapé e transforma o bairro na Little Italy de São Paulo, fazendo uma referência na época da máfia italiana, lá em Nova York. E tá aqui, facção investe em imóveis de luxo, carros importados, Bitcoin, fintechs e distribuição de combustível para lavar dinheiro no bairro marcado por acertos de contas sangrentos. E aí o Estadão mostra que esse prédio aí, tá? O edifício Figueiras Altos do Tatuapé, um dos edifícios, o edifício mais alto da cidade de São Paulo desde 2021, e ele virou a central do PCC, né? Tá aqui, os policiais receberam às 5h30 da manhã um envelope lacrado no quartel. Não sabiam que o papel conduziria, naquele dia 9 de abril, a um dos endereços icônicos da cidade, o edifício Figueira Altos do Tatuapé. Com seus 50 andares e 168 metros de altura, ele é, desde 2021, o prédio residencial mais alto da cidade, pois foi ali, em um dos apartamentos, que eles apreenderam 2 fuzis, uma submetralhadora, 5 pistolas e um revólver, mostrando ali uma operação policial contra o PCC, que está dominando rede de postos e uma série de outros setores da economia em São Paulo. Bem, outro assunto que vai esquentar nos próximos dias, vocês já podem anotar aí, qual que vai ser a reação do Lula ao que vai acontecer na Venezuela. Tá? Porque há uma pressão sobre o Lula para que ele, digamos, não passe o pano para o Maduro, né? E ontem ele foi nessa linha, tá? Então Lula se diz assustado com o falo de Maduro, porque o Maduro disse que vai ter um banho de sangue na Venezuela se ele não ganhar a eleição. O Lula falou corretamente ontem aqui sobre isso. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. O Maduro tem que aprender, quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Bem, hoje o chefe da campanha do Maduro, ele questionou o Lula, tá, por essa declaração. Disse o seguinte: como não vamos respeitar os resultados se vamos ganhar? Então foi uma espécie, assim, de uma provocação ao Lula, mas vamos ver o que vai acontecer, tá? No domingo, fortes emoções relacionadas a isso aí. Bem, eu queria só fechar dando atenção aqui para essa série de matérias da Folha de São Paulo, sobre os evangélicos, tá? A Folha colocou o Datafolha para fazer pesquisas específicas para entender esse mundo evangélico, a cabeça do evangélico, no caso aí na cidade de São Paulo. E um dos achados, tá? Uma das coisas mais sensacionais que eles encontraram aqui é que a pauta bolsonarista não é necessariamente a pauta evangélica, tá? Apesar do bolsonarismo ter capturado e se achar dono do movimento, olha só, armas afastam evangélicos em São Paulo do bolsonarismo. Então vamos lá, os evangélicos e a agenda moral na cidade de São Paulo. Você é a favor ou contra que o cidadão possa ter arma para se defender? Então o Datafolha perguntou isso lá dentro das igrejas evangélicas. Só 28% falaram que são a favor e 66% se disseram contra. Olha que coisa, ou seja, uma pauta central do bolsonarista e os evangélicos contra. Bem, outra pergunta. Você é a favor ou contra que pais possam dar aulas a crianças em casa, é o homeschooling, né? Para não precisar que elas estudem numa escola? 77% dos evangélicos são contra, só 19% a favor.
Isso também é pauta central do bolsonarismo, né? As crianças não irem para a escola. As próprias famílias educarem, ou na verdade deseducarem as crianças. Essa pergunta também é interessante. Você é a favor ou contra que o aborto deixe de ser crime? Só 23% dos evangélicos são a favor e 68% contra. Então, os evangélicos querem que o aborto seja crime. Mas olha só como se você muda um pouco as palavras, né, a construção da pergunta, olha como é que já muda a questão. Você é a favor ou contra que a mulher que interrompe uma gravidez seja processada e vá para a cadeia? Aí inverte, só 29% são a favor de mandar a mulher para a cadeia por conta do aborto e 53% são contra. Ou seja, olha, só uma mudança nas palavras, no jeito que você faz a pergunta já gera uma mudança da percepção. E aí eu acho que a pergunta definitiva para entender a opinião dos evangélicos sobre o aborto está aqui. Atualmente, o aborto é permitido apenas em caso de estupro, de risco de vida da mãe ou anencefalia do feto. Na sua opinião, a lei deveria continuar como é hoje? A maioria diz que é isso, tá? 48% respondem que deve continuar como é hoje. 17%, olha, surpreendente, 17% dizem que deveria ser permitido em mais situações, inclusive. E 25% dizem que deve ser totalmente proibido. Então prestem atenção que a posição do bolsonarismo, que é a proibição total, ela é minoritária dentre os evangélicos. Inclusive, a maioria quer deixar do jeito que tá a regra. E aí os bolsonaristas fizeram aquela palhaçada lá no Senado, promoveram essa tentativa de olha só como é que o mundo real é diferente, né, do que os bolsonaristas apresentam lá no Congresso. Bem, o tema da homossexualidade é uma coisa que divide os evangélicos, né? Por exemplo, você é a favor ou contra legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo? Só 26% a favor e 57% contra. Agora, olha que curioso. Então, 57% contra uma união de pessoas do mesmo sexo. Mas se você pergunta, você é a favor ou contra a adoção de crianças por um casal gay? Aí 43% se dizem a favor e 42% dizem contra, ou seja, basicamente meio a meio, mas com uma leve vantagem do a favor. Ou seja, não pode casar, mas pode adotar uma criança, né? Meio estranho, mas enfim. Depois, as igrejas evangélicas devem acolher homossexuais e pessoas trans. Aí 86% concordam e só 12% discordam. E para fechar, essa sequência de perguntas aqui realmente me surpreendeu, tá? Perguntam assim, por exemplo, homens e mulheres devem ter um papel igual dentro da família? 81% concordam, tá? Homens e mulheres devem ter um papel igual na sociedade, 89% concordam. Ou seja, porque tem muito influenciador evangélico e pastores de renome dizendo que a mulher deve ter um papel secundário, que não é pra mulher trabalhar, que é pra mulher ficar em casa, cuidando de filho e tal. E olha aí, né? Não é a opinião do público evangélico. Bem, educação sexual deve ser tema de aula nas escolas. 74% concordam, só 25% discordam. Então, também o bolsonarismo, que luta muito aí contra a educação sexual nas escolas, tá em dissonância, né, com os evangélicos. E aí a última coisa sobre essa série: evangélicos veem igreja como lugar para achar amor e amigos, tá? Olha só, e mais uma coisa que não tá no título, mas tá na matéria, que eu vou mostrar para vocês. Então 55% dizem que tem muita importância a igreja na hora de buscar um relacionamento amoroso. Ou seja, eles enxergam ali na igreja um local para conhecer pessoas, tal, para ter um flerte e não sei o quê. Bem, 58% dizem que é fundamental a igreja para fazer novas amizades e manter amizades antigas, ou seja, questão do networking e tal. 58% das pessoas dizem que a igreja é muito importante, será um lugar para fazer amigos. Agora, o mais importante, o que teve o maior percentual, é aqui: qual é o papel da religião nos planos profissionais e na vida financeira? E aí 71% dizem que é muito importante, né? Então, também ali, a igreja também é um local para se fazer ali parceria de trabalho, conseguir uma indicação de emprego, né? Isso é muito importante. Ali nos grupos das igrejas conseguem, eventualmente, indicação. A pessoa está precisando de um serviço ali, tem uma oferta de emprego ali e tal. Então, percebe, 71%. É mais do que qualquer, inclusive, das outras duas qualificações, né? A questão do namoro e questão de fazer amizades. Ou seja, a indicação profissional, ela tem um peso maior ainda. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.